Olá pessoal, tudo bem? Bom, como que as pessoas antigamente conseguiam realizar o peso de alimentos, de produtos, sem energia elétrica? Isso é possível? Como será que era antigamente? Bom, naquela época eles utilizavam um recurso que era chamado de balança de pratos. E essa balança de pratos eram colocados pesos de um lado e do outro lado a mercadoria, até que conseguia o equilíbrio. Com esse equilíbrio era possível medir então qual era o peso exato daquela mercadoria. Sendo assim, pessoal, hoje o nosso projeto vai ser realizar uma balança de pratos utilizando materiais recicláveis. E esses materiais recicláveis serão o que, pessoal? Um cabide, dois pratos, barbante. Podem ser outros materiais que eu vou detalhar daqui a pouquinho para vocês, mas os materiais principais são esses. Por exemplo, vou colocar então desse lado uma tampinha, duas tampinhas, três tampinhas, uma quarta tampinha, que agora eu vou colocar uma tampinha de maionese aqui do lado. Podem observar que o peso começou a já dar uma caída, né? Vou colocar agora então do outro lado uma fita. Então a gente pode observar que um objeto apenas tem um peso superior a vários objetos. Vamos fazer o nosso? Bom, pessoal, temos aqui então nosso material principal, que pode ser o barbante ou a linha, pode ser um dos dois, barbante ou linha, dois pratos de papelão, prato descartável, pode ser prato de festinha também, de plástico. Não utilizar prato de vidro de maneira alguma, então com os pratos descartáveis, ou se eu não tiver os pratos descartáveis, posso utilizar um papelão e desenhar dois círculos. Desenhando dois círculos, o que eu vou ter? Então, dois círculos de papelão, pode ser um tamanho maior também, ou dois pratos descartáveis. Aqui eu vou estar utilizando dois pratos descartáveis. Cabide, pode ser qualquer modelo de cabide, cabide de metal, cabide de plástico também. Eu aqui no caso vou utilizar este cabide de plástico e o material de apoio, que nós temos aqui régua, lápis e tesoura. Mas o CD também, caso você for utilizar o papelão para fazer o desenho do CD. Entre a linha e o barbante, posso utilizar qualquer um dos dois também. Para esse projeto eu vou utilizar o barbante. Caso você não tenha barbante, pode utilizar a linha sem problema. Definido então os materiais, vamos lá? Primeiro passo. No outro, bem no meio. Aqui então, temos a marcação dos dois. E nesses locais, o que será preciso fazer? Com o próprio lápis mesmo, vou fazer um furo. Não é interessante eu fazer esse furo bem no cantinho do prato, porque ele pode rasgar, tá? Então vamos fazer esse furinho mais próximo à base do prato. Procure fazer sempre os furos na mesma região que você fez os outros, tá? Bem na bordinha do prato. Vamos para o barbante então. Eu separei aqui 4 pedaços. Esses 4 pedaços, cada um com 1 metro, 100 centímetros. Como que eu faço nesse caso então para saber? Dobrei ele, dobro uma vez, se eu não tiver uma fita métrica grande, né? Se eu tiver apenas a régua, dobrei 4 vezes aqui agora. E eu já tenho 25 centímetros. Com isso tenho 1 metro. Então agora eu vou pegar duas linhas
Passo a primeira, posso passar com a ajuda do lápis aqui. Puxo do outro lado. Esse lado que saiu aqui agora, eu vou ter que passar ele novamente por aqui. Com a ajuda do próprio lápis. Puxo ele agora. Vou ter que vir aqui e alinhar para ficar o mesmo tamanho. Cuidado para não rasgar o prato. Então, olha só. Temos aqui, então, olha só. Se eu considerar aqui, então, a linha que eu fiz com o lápis, eu tenho agora o tamanho exato. Feito isso agora, vamos passar do outro lado. Pego aqui atrás agora, passo por aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro lado agora. Vou alinhar, para ver se ele vai ficar o tamanho correto. Depois que ele ficar com o tamanho certinho aqui agora, eu junto ele. Pronto. Temos aqui agora novamente. E agora, pessoal? Vou pegar todos eles agora, puxar aqui para cima. E vou dar um nó aqui. Todos juntos, para que o prato fique alinhado. Ok. Isso. Observem, todos eles esticados, tá? Para que o prato fique correto na hora que montar a balança. Pronto. Tiro aqui o excesso. Pronto. Já tenho aqui agora o meu primeiro prato da balança de pratos. Somente repetir no próximo agora. Vamos lá? Então, pessoal, temos agora aqui os dois pratos. Basta agora, então, a gente está colocando eles. Vou colocar de um lado, bem no centro, tá? Não posso colocar nem assim, nem assim. Tem que colocar ele pegando dois de cada lado aqui no centro. Ok. O outro lado agora. Dois de cá. E agora a gente precisa o quê, pessoal? Escolher um local que a gente consiga testar. A gente escolher um local agora que a gente consiga testar a nossa balança. Vamos lá? Bom, eu vou escolher um local aqui agora. Vou colocar ele pendurado, que ele pode agora para um lado ou para o outro. Só que eu preciso organizar os pratos. Colocar eles alinhados. Estando os pratos agora alinhados, eu consigo colocar os pesos para a gente efetuar o teste. Vamos lá? Olha só. O que pode ser mais pesado aqui? Eu vou estar colocando uma bola de ping-pong. E do outro lado, vou colocar uma fita. Não posso colocar algo muito pesado, porque o que vai acontecer? Pode estragar, né? Então aqui agora, coloquei a fita. Vou colocar uma caneta e um lápis. Outra caneta e um lápis. Está começando a querer equilibrar. Outra caneta e um lápis. Outra caneta e um lápis. Professor, quer dizer então que foi preciso 4 lápis e 4 canetas para equilibrar aquela fita? Sim, foi preciso todo esse material. Mas antes, pessoal, como era feito? Né? Conforme mostrei para vocês, era colocado um peso
de um lado, por exemplo, um peso de 100 gramas, 200 gramas, e do outro lado eles colocavam um produto, que fosse um cereal, um arroz, um feijão, e aí no caso eles tentavam até equilibrar. Equilibrando, eles conseguiam saber qual era o peso que tinha do outro lado. Por quê? Porque esse objeto então ele tem um peso superior e foi necessário todos esses objetos para a gente colocar ele em equilíbrio. Bom, professor, posso cortar aqui e tirar esse excesso? Pode cortar tranquilamente, tirar o excesso também. Bom, pessoal, tirei o excesso dele aqui em cima, ficou somente o barbante, e tem aqui agora alguns objetos que a gente vai estar fazendo um teste. Tem aqui uma bola pula-pula e uma bolinha de ping-pong. Qual é maior? A bolinha de ping-pong é maior. Será que ela é mais pesada? Vamos ver. Vou colocar a bolinha de ping-pong aqui em cima, coloquei de um lado, e do outro lado eu vou colocar a bolinha pula-pula, aquela bolinha que a gente pega nas máquinas. Por que aconteceu isso, pessoal? A bolinha pula-pula pesa muito mais do que a outra? Sim. Agora, 3 tampinhas desse lado. Ele já começou a sair um pouquinho do alinhamento, não é? Começou a sair um pouquinho do alinhamento. E vou colocar do outro lado uma rolha. Ele já começa também a equilibrar novamente. Sempre procurar colocar no centro, tá? Então eu coloquei então uma rolha e 3 tampinhas do outro lado, consegui também o equilíbrio. Agora vamos tentar somente uma caneta, já saiu um pouco do equilíbrio, 2 canetas. Se eu coloquei 2 canetas desse lado, quantas canetas eu preciso colocar do outro lado? 1, 2. Consegui novamente o quê? O equilíbrio, certo? Bom, pessoal, então agora é só vocês encontrarem um local que vocês possam estar colocando a sua balança de pratos. Aqui no caso eu utilizei o armário, coloquei ele pendurado, somente pendurado, não amarrei nada lá em cima, coloquei ele pendurado. E os pratos com seus barbantes presos de uma forma que ele fique sempre alinhado, tá? Pessoal, agora vocês podem então estar pegando alguns objetos. Não podemos colocar nenhum objeto pesado, tá? Porque nossa balança de pratos é uma balança feita com material reciclável. Se ela é uma balança feita com material reciclável, ela não suporta muito peso. Então a gente está utilizando aqui canetas, lápis, borracha, bolinha, fita, ok? Vamos lá?